Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação estou aqui para ministrar mais uma aula para vocês sobre a LC 407. Na verdade, não é uma aula, é um mini curso e agora nós vamos trabalhar o título 10, né? O título 10, ele fala do regime e do procedimento disciplinar. Em todos os estatutos, tá? Tanto da Polícia Judiciária Civil, quanto o Estatuto do Município, dos Servidores Públicos Estaduais da União, todas as vezes que você colocar regime disciplinar, o legislador está se referindo a três coisas. Estão se referindo aos deveres, está se referindo às proibições e das responsabilidades, né? Na verdade, são quatro. São deveres, são proibições, tá? Responsabilidades e acumulação, né? O que vem a ser um dever? Dever significa dizer o seguinte: dever é a obrigação de fazer. Tá? Quais são aquelas posturas, quais são aquelas condutas que o servidor público tem obrigação de fazer, obrigação de agir. Proibições é o contrário. São comportamentos que não podem ser realizados, não pode ser. Tá? Não pode fazer. Responsabilidade são as consequências dos seus atos. E aí eu já adianto para você que em todos os estatutos do Brasil todo são três tipos de responsabilidade: civil, penal e administrativa. E a acumulação é a proibição de acumular cargos públicos, salvo aquelas situações expressamente previstas na Constituição Federal. Então, o conteúdo básico do regime disciplinar é esse. A gente vai trabalhar esse assunto aqui, bacana? Então vamos lá, um assunto muito importante, um assunto que eu digo para vocês, de todos os capítulos, esse aqui é aquele que tem maior potencial de ser cobrado na prova. Por quê? Porque o examinador ele já deseja recrutar candidatos que têm essa visão aí e sabe qual que é o comportamento requerido na polícia, né? Então vem comigo, quero falar para vocês o seguinte, primeiro uma visão geral para vocês terem uma ideia. Então é o seguinte, este capítulo gira em torno dos deveres e das proibições. Vem comigo aqui. Professor, deveres, eu já disse, estou repetindo, dever, você tem obrigação, você tem um dever de fazer, obrigação de fazer alguma coisa. Então, aconteceu alguma situação, tá? Alguma situação, você tem obrigação de agir, tá? E nós temos 23 deveres. Proibições você não pode fazer, tá? Aí nós temos aí proibições do primeiro grau, proibições do segundo grau, proibição do terceiro grau e proibição do quarto grau, né? Ou seja, né? Vem comigo aqui, cara. Carreira policial. Uma das características que vão diferenciar essa carreira policial, tá? Essa carreira policial de outras carreiras é o seguinte, é a hierarquia e disciplina. E quando você tem uma carreira que é norteada com hierarquia e disciplina, tem umas consequências. Por exemplo, você tem um regramento de comportamento muito mais intenso. Então, nós temos aqui, cara, 100 comportamentos previstos na LC 407. Só para fazer uma analogia para vocês, tá? Lá na LC 04, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso, nós temos lá 12 deveres e, salvo engano, 21 ou 22, 23, aí, os 23 aí, 23 proibições. Tá? Então, no total, aí são o quê? São 35 comportamentos previstos. Já como é a carreira policial, e nessa carreira policial tem o atendimento aí, tem o atendimento da disciplina e da hierarquia, são 100 regramentos. Bacana? Ok, vamos lá. Então, esse aqui é para você ter um modelo mental, cara, que vai ficar tudo mais fácil para vocês. Professor, professor, se o policial desrespeitar qualquer um desses 100 comportamentos, o que acontece? Ele vai ser punido, ele vai ser penalizado. Ok. Professor, nível de gravidade, potencial ofensivo. Qual que é o menos leve, qual que é o mais leve e qual que é o mais danoso? É o seguinte, segue esta linha. Tá? Ou seja,
os comportamentos aqui dos deveres, das obrigações que o cara tem, é mais leve. Aí o cara, pum, caiu aqui no 4º grau. Cara, no 4º grau, praticamente é demissão. Ok? Demissão. Né? Ou seja, então você tem o quê? Você tem essa hierarquia. Tá? Você tem que saber quais são os deveres, os 23 deveres. Não tem jeito, vai ter que fazer muita leitura. O 1º grau são 14 hipóteses do 1º grau. 2º grau são 52. 3º grau são 7 e o 4º grau são 4, né? Então isso aqui é o outro, ó, hierarquia, né? Essa é o nível, tá? Ó, é o nível, tá? De gravidade, tá? Vou até anotar aqui, ó. Gravidade. Por exemplo, o cara é réu primário, aprontou um dever, descumpriu um dever, ele vai sofrer uma penalidade de advertência. Advertência, e assim por diante. Professor, 1º grau, repreensão, e assim por diante. Bacana? Então está aqui para vocês essa visão geral sobre o regime disciplinar. Deveres 23, é o mais leve de todos. Proibições, temos 4 níveis de proibição. E o examinador, ele vai pegar uma proibição do 3º grau e vai falar para você que é do 1º grau. Você tem que saber quais são essas proibições. Bacana? Então isso aqui é a estrutura, certo? Então vamos embora, né? Professor, então você diz o seguinte, que eu tenho que saber todos esses comportamentos. Sim, você tem que saber todos esses comportamentos. Primeiro, porque isso aqui é potencial questão de prova. E segundo, como eu tenho certeza que você vai ser aprovado, lá no exercício de suas funções você vai se deparar com esses comportamentos aqui previstos no Estatuto. Para você saber esse cara aqui com profundidade, você vai ter que assistir esta videoaula e, em seguida, a próxima videoaula, que são das penalidades, cara. Não tem jeito. Por quê? Para cada situação dessa aqui previsto aqui, que está previsto nesse regime disciplinar, vai ter que estar vinculado nas penalidades. E essas penalidades é no próximo. Nesta aula, eu vou tentar associar o máximo possível, tá certo? O regime disciplinar com as penalidades. Por hora, o que você tem que saber, isso é obrigação de você saber o seguinte, nós temos 6 tipos de penalidades previstas na LC 407. Temos advertência, repreensão, multa, suspensão até 90 dias, demissão e cassação de aposentadoria. Então está aqui para vocês. Nós temos quantas penalidades previstas na LC 407 aqui. Vale a pena destacar, por exemplo, que na LC 04 de 1990, não tem a previsibilidade da advertência. Tá? Olha aí, coisa interessante. Então, na LC 404 não tem a previsibilidade da advertência, somente das demais: repreensão, multa, suspensão, demissão e cassação de aposentadoria. Bacana. Professor, por que aqui tem um rol maior? Porque devido ao princípio da polícia, da hierarquia, o princípio da hierarquia e da disciplina, então é muito mais rigoroso. Bacana? Então é o seguinte, tem que saber, de novo, advertência, repreensão, multa, suspensão até 90 dias, demissão e cassação da aposentadoria. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou sempre tentar vincular a algum comportamento proibido ou obrigado, ou algum dever funcional, a pena correspondente. Então você tem que saber esse cara aqui. Professor, você falou lá daquelas penas, lá daqueles comportamentos, o grau de intensidade. Exatamente, a advertência é mais leve, vamos dizer assim, entre aspas, e claro, a demissão e a cassação de aposentadoria são aquelas mais graves, né? A demissão, o cara é retirado do serviço público, é a maior punição existente, juntamente com a cassação de aposentadoria. Bacana? Ok, então vamos voltar à nossa aula. Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Artiguinho 218. A disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica e funcional, no cumprimento das leis, nos regulamentos, nos princípios institucionais e nas normas de serviço. Então, olha só, de novo, a disciplina policial fundamenta-se na subordinação hierárquica. Ok?
que é subordinação hierárquica? Todo policial, todos na administração pública estão subordinados a um cara que é chamado de chefe imediato. O cara que é chamado chefe imediato é o cara que é chamado subordinação hierárquica. Professor, subordinação funcional. Funcional é da função, ok? É da função. Por exemplo, diretoria de inteligência. Na diretoria de inteligência, o diretor lá, a diretoria editou uma portaria, uma instrução normativa, pode ser, de algum procedimento investigatório, na qual todos da Polícia Judiciária Civil deverão obedecer, deverão cumprir. Então é o seguinte, mesmo você não estando vinculado, ele não seja seu chefe, o cara tem o quê? Você tem uma subordinação funcional, olha aí, da função, do produto, né? No cumprimento das leis, nos regulamentos, dos princípios institucionais e das normas de serviço. Então é o seguinte, todo esse regramento que você vai ter aqui, desse capítulo do regime disciplinar, você vai ter que observar todos esses itens aqui. Observe-se, né, que isso aqui é coisa de polícia, né, bastante rigoroso, tem que ser até para manter a ordem dentro da polícia, né? Vamos lá, seção número 1, dos deveres. 219, são deveres do policial civil. Professor, tudo bem, eu já sei que são 23 deveres. Ok, são 23 deveres, obrigação de fazer. Se você descumprir um dever desse cara, se você descumprir qualquer um desses deveres, você vai cair no 224. O que é o 224? Assim que você estuda, cara, fazendo os links, adiantando um pouquinho. Quando chegar na aula de penalidades, você já vai saber esses caras aqui. Vem comigo aqui, ó. Artigo, aqui comigo aqui, ó. Aqui comigo aqui. A execução das penalidades, da advertência. A pena de advertência será aplicada no caso de falta do cumprimento do dever. Ó, no cumprimento do dever é o artiguinho 219, está aqui, no artiguinho 219, ok? Ao infrator primário, isso é muito importante, infrator primário, por meio de portaria punitiva, né? São 3 coisas importantes no artiguinho 224. O artiguinho 224 somente vai passar a existir de fato se, primeiro, o policial descumpriu um dever. Esse dever são qualquer uma das 23 hipóteses previstas no artigo 219. Infrator primário. Tá? Infrator primário. É a primeira vez do cara. É a primeira vez do cara, entendeu? É a primeira vez do cara. Ele é o infrator que é primário, primeira vez do cara. Outra informação importante que está escrito lá. Chama-se o seguinte, portaria punitiva. Professor, por que a portaria punitiva? É muito simples da portaria punitiva. Muito simples. Tem que deixar registrado. Como essas obrigações, vocês vão perceber que é de menor potencial, tem que deixar registrado. Por que tem que deixar registrado? Tem que deixar registrado para quê? Para a reincidência. Porque quando o policial ele vai ser reincidente, ele vai ser punido com mais gravidade. Bacana? Então, ok, vamos lá. Montando aí um juízo de valor para vocês. Primeira coisa importante, o cara descumpriu um dever funcional. O dever funcional está no artiguinho 218 da lei. Desculpa, 219 da lei. Descumpriu o artiguinho 219. Ele vai cair na onde? Ele vai cair no 224. Tá? Ele vai receber a pena de advertência. Só que ele vai pegar a pena de advertência se ele for infrator primário. E para receber essa pena de advertência, tá? O seu superior hierárquico imediato, de novo, o seu superior hierárquico imediato vai ter que editar uma portaria punitiva descrevendo qual foi o dever que ele descumpriu e a punição aplicada no caso da advertência, ok? Vamos lá. Quais são os deveres proibidos? Primeiro dever, ser assíduo, pontual, discreto e urbano. Então, olha aí. O cara chegou atrasado, professor. O cara chegou atrasado, né? O cara chegou atrasado, ele já pode receber uma advertência. Pode, tá aí. Ele pode receber uma advertência. Receber uma advertência, tá lá, ele não é mais infrator primário, né? 2, cumprir as normas e os regulamentos desta lei complementar.
do regimento interno da Polícia Judiciária Civil e demais normatizações expedidas pelas autoridades competentes. Tranquilo? Zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daquele que lhes sejam entregues para a guarda ou utilização, né? São todos deveres, né? 4. Informar incontinente a autoridade policial que estiver subordinado qualquer alteração de endereço residencial, número do telefone, ainda que o servidor esteja em afastamento regular. Professor, o que é esse incontinente? Incontinente aqui é muito simples, é você informar a autoridade policial na hora, tá certo? Sem interrupções, ó, sem demora, sem interrupções, imediatamente, no início de um contrato latim incontinente, né? Incontinente, né? Então tá aí para vocês, isso significa, ou seja, o que está dizendo o inciso 4? A polícia quer que você tenha um comportamento proativo de sempre avisar aonde que você vai ser localizado, aonde é a sua residência e qual o seu contato telefônico, né? Muito importante aqui, ó, o cara colocou residencial. Se ele coloca domicílio aqui, muda tudo, porque o domicílio vai ser o local onde ele responde. Onde que é o domicílio dele? Na delegacia de polícia, na Polícia Judiciária Civil. A residência é onde ele reside. Então, prestem atenção aqui nessa palavrinha residencial. Vamos embora, né? 4. Prestar informação correta e de modo cortês ou encaminhar o solicitante a quem saiba prestá-la. Ok, prestar informações corretas aí, encaminhar as pessoas, né? Portar cédula de identidade funcional e distintivo policial. Olha aí, ó. Portar cédula de identidade funcional e distintivo policial. Gente, o distintivo policial faz parte da vestimenta do policial, ok? Então, ele é obrigado a portar o seu distintivo. E a gente vai falar bastante sobre distintivo hoje ainda, né? Sétimo dever, participar da comemoração do Dia da Polícia, dia 21 de abril, exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, patrono da polícia. Então, patrono da polícia, Tiradentes Xavier, né? 8. Ser leal, cooperativo e solidário com os companheiros de trabalho, né? Ou seja, o legislador, a administração pública deseja que você seja o quê? Você seja um cara leal, você seja companheiro, tá certo? Seja amigos, né? Amigos aí dos seus colegas de trabalho. Manter-se atualizado em relação às leis, regulamentos e normas do interesse policial. Ah, o cara mandou você fazer lá, né? Determinada coisa lá. E aí você fez com uma legislação ultrapassada. Pronto, já foi. Você já pode receber aí uma pena de quê? De advertência, tá? Eu estou colocando isso porque a gente vai fazer aqui, nós vamos construir um conceito aqui muito grande, cara. Muito grande. Então, você tem que saber. Então, cara, ó, tem que saber isso aqui, né? 10. Divulgar para conhecimento dos subordinados as normas citadas no inciso anterior. Então, olha aí, se você tem uma posição de chefia, se você vai ser investigador-chefe, escrivão-chefe, você tem que passar para os seus subordinados também. Não basta só você saber, né? 11, frequentar com assiduidade cursos oferecidos pela Academia de Polícia Judiciária Civil ou por instituição congênere. 12, obedecer às ordens legais de superiores hierárquicos e promover sua fiel execução, exceto quando manifestamente ilegais, né? Ou seja, na administração pública você tem que obedecer à hierarquia, o poder da hierarquia, mas quando as ordens que você recebe elas são ilegais, você não deve executá-las e você tem a obrigação de representá-las à autoridade competente. 13. Zelar pela valorização da função policial e pelo respeito aos direitos e à dignidade da pessoa humana. 14. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial civil, né? Olha só, gente, ó. Ou seja, no estatuto, ok? Proceder na vida pública,
Ou seja, você pode receber uma punição daquilo que você faz fora da polícia. Não é só na vida particular. Nesse sentido aqui, tá? Vale a pena dar uma lida na LC 112, tá? De Mato Grosso. Essa LC 112 institui o Código de Ética. Tá? Lá tem as regras deontológicas, tem as proibições e tem os deveres também. Tá? É muito importante isso. Tá? Adotar providências cabíveis, ser competente em face de irregularidade de que tenha conhecimento e levar a fato a autoridade superior. Olha aí, ó. Adotar providências cabíveis, ser competente em face de irregularidade de que tenha conhecimento e levar o fato à autoridade superior. Então, se você tem conhecimento de qualquer irregularidade, você tem aí que adotar providências cabíveis nisso aí, senão você vai ser conivente e vai ser punido, né? Tá? Então, se você ficou sabendo da porcaria, da merda, desculpa a expressão, você tem que levar adiante. Se você ficar consigo mesmo, você vai responder por isso. Guardar sigilo sobre os assuntos da administração e das investigações de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Tudo isso aqui é obrigação. 17. Atender prontamente às determinações superiores no tocante a trabalhos policiais, desenvolvidos em horários que ultrapassem a jornada normal. 18. Comparecer à unidade, órgão ou serviço policial, independentemente de convocação, quando tiver conhecimento de iminente perturbação de ordem ou em caso de calamidade pública. Olha aí, você tem um dever funcional. Tá acontecendo qualquer perturbação da ordem pública, calamidade pública, você tem que comparecer, independentemente de convocação, o que é a sua unidade policial. Tá? Isso é ser polícia. Você não é só polícia na hora que você está no seu plantão. Você é polícia 24 horas, né? Olha aí, né? 19. Adotar providências preliminares em torno da ocorrência policial de que tenha conhecimento, independentemente do horário de serviço. 20. Usar vestuário compatível com a função policial. 21. Cuidar de sua higiene pessoal e de sua aparência física. 22. Proceder, no caso de investigador de polícia, relatório circunstanciado de suas investigações com clareza e objetividade. E, finalmente, 23. Utilizar carimbo pessoal no recebimento de documentos de interesse da instituição. Então, está aqui para vocês, são as 23 aí, deveres que tem o policial civil a obrigação de saber. Bacana? Fechou? Então é o seguinte, é leitura, cara. Você vai ter que ter leitura, tá? O que você já sabe são 23 deveres, né? Vocês perceberam que esses deveres são de menor potencial ofensivo, tanto é se você for réu primário, você descumpriu um dever, você vai receber a pena mais leve. Qual que é a pena mais leve? É a pena de advertência. Vem comigo aqui. Agora vamos entrar nas proibições, tá? O legislador, tá? O legislador, aqui não é, aqui é 7, viu, gente? Não é 73. O legislador é o seguinte. O legislador, ele organizou as proibições em 4 graus. Então, você tem de primeiro grau, que é a mais leve, aí a segundo grau vai aumentando, o terceiro até o 4º grau, que tem aí a mais grave proibição que você tem. Provavelmente, caso você faça aí, né, você seja enquadrado numa proibição de 4º grau, você será demitido a bem do serviço público, pode ter certeza. Então, tem 4 graus. E o examinador vai cobrar, cara, ele vai querer saber, ele vai mandar lá uma do 3º grau para você, e nessa do 3º grau, você vai ter que saber que é o 3º grau, porque ele vai falar que é do 1º grau. Então, você tem que saber, é 14, 52, 7 e 4, ok? Vamos lá. Primeiro grau primeiro, né? Ao policial civil é proibido caracterizando infração administrativa. Tá? Então, se você aí descumprir qualquer uma dessas proibições, tem uma atitude de proibição que você faça, você vai estar caracterizando uma infração administrativa. Aí que vem o estudo, tá? O estudo. Você tem que saber qual que é a infração administrativa. Primeiro,
Primeiro grau. Tá? O cara foi lá e desrespeitou o primeiro grau. Qual que é a punição dele? Repreensão. Vem comigo. A repreensão está prevista no 225 do Estatuto. Aplica-se a pena de repreensão no caso das proibições previstas no primeiro grau ou na reincidência de descumprimento do dever. Duas situações. Então é o seguinte, cara, quando que você vai receber a pena de repreensão? Em duas hipóteses. Vamos colocar a primeira hipótese, porque nós estamos estudando as proibições do primeiro grau. São 14 proibições do primeiro grau. Você pisou na bola em uma delas. Pronto, foi. Você já recebeu. Você vai ser punido por uma infração administrativa. Não é infração penal. Infração penal, quem é lá no Poder Judiciário, da Justiça, do juiz que fornece a infração penal. Tá? Então, é infração administrativa. Então, se você descumpriu lá, o que acontece? Você vai levar uma pena de repreensão, que é a segunda pena prevista no 223. Bacana, fechou. Outra coisa, outro caso de repreensão. Nós estudamos os deveres funcionais, são 23 deveres funcionais que você deve saber, né? Você tem obrigação de saber. Você chegou atrasado, bacana, você vai receber uma portaria punitiva de advertência. Ok, só isso, só isso. 40 dias depois você chegou atrasado de novo. Ou na reincidência de descumprimento do dever. Opa, você não vai receber outra advertência, você vai receber agora uma repreensão. A sua situação vai complicando, tá? E eu vou utilizar este exemplo do atraso até você ser demitido, tá? Até você ser demitido, para você ver como é que é. Se você for levar no pé da lei aí, o estatuto, ele é rigoroso, cara. Ele é rigoroso. Vem comigo, bacana? Vamos lá, por hora, você tem que saber o seguinte. Vamos lá. Ó, proibição de primeiro grau, pena, repreensão. Outra hipótese de repreensão, reincidentes no anterior, né? No dever. Primeiro, permutar horário de serviço ou executar tarefa sem expressa permissão da autoridade competente. Cara, lá você é mandado, cara. Tudo você tem que obedecer a ordem, né? Se você fizer as coisas da sua cabeça, você vai ver, você vai dar para sua cabeça também. Exibir desnecessariamente arma de fogo, distintivo ou algema. Nossa, eu conheço bastante polícia, caras mostram isso aqui, principalmente a arma, né, cara? Arma distintiva, o cara gosta, né? Então ele mostrou desnecessariamente, cara, primeiro grau, repreensão. 3. Deixar de usar distintivo quando em serviço. Você lembra-se que o distintivo faz parte do uniforme. Então, se você não utilizar, você já vai receber uma repreensão, né? Praticar atividade comercial de interesse particular na repartição, tá? Então, olha só, você não pode ficar vendendo Avon, essas coisas aí, né? Mas, professor, esse cara aqui, professor, se eu emprestar um dinheiro, professor, se eu emprestar um dinheiro para um colega e cobrar um jurinho, né? Lá na repartição, se eu emprestar um dinheiro para o colega e pagar um jurinho, eu pergunto para você, eu estou perguntando para você, eu já sei a resposta, quero ver se você saiba. Eu pergunto, você emprestou um dinheiro para o coleguinha, lá no serviço, você será enquadrado no inciso 4, que é praticar atividade comercial de interesse particular na repartição? Não, você não será enquadrado nesse item. Você será enquadrado lá nas proibições de segundo grau, ou seja, mais grave ainda, prática de agiotagem. Você vai cair lá no segundo grau. Bacana? Essa aqui do primeiro grau ela é diferente. Ela é praticar atividade comercial de interesse particular na repartição. Tá? Vender Avon, vender pão, vender não sei o quê. Isso que é atividade comercial de interesse particular. Fechou? Vamos lá. Outra proibição. Atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerça, né? A qualidade funcional do cargo, né? Eu conheço o cara aí. Conheço não. Eu já assisti algumas situações
que o cara é o investigador de polícia, com todo respeito, cara, né? Eu respeito todas as profissões, todos os cargos públicos, né? Respeito muito, muito, né? Só que eu já vi algumas situações o seguinte, o cara quer aparecer ser aquilo que ele não é. O cara era investigador de polícia, todo empacotadinho, bonitinho, camisa manga longa, tal, né? Golinha toda engomadazinha, né? Retinha assim, né? E o cara conversando com o outro, quem dava a perceber que ele estava tendo postura de delegado. É isso aqui, ó. Atribuir-se de qualidade funcional diversa do cargo ou função que exerce. Acionar desnecessariamente sirene de viatura policial. Tá? Tudo isso aqui é proibição de primeiro grau. Comparecer em visível estado de embriaguez ou ingerir bebidas alcoólicas durante o serviço, né? Salvo se você estiver lá em investigação policial, o cara, você terá que se misturar com o cara, aí tudo bem, aí pode, né? 8. Não residir na sede do município onde exerce a função, salvo se for sede de município contíguo, ou seja, um do lado do outro. Concorrer para erro de superior hierárquico, subordinado ou outro servidor. Então, você cometeu um erro, levou outras pessoas ao erro, você vai ter proibição nível 1. 10. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. 11. Dar-se ao vício de embriaguez ou de substância que provoque dependência física ou psíquica. Não pode. 12. Ofender culposamente, olha, culposamente, ou seja, sem a intenção. Toda vez que você coloca essas palavras aqui, eu digo para vocês marcar no material assim, cara, fazer um negócio assim. Por que você faz um negocinho assim? Porque o examinador gosta de colocar dolosamente, como dolo e culpa são palavras que estão sempre muito próximas, passa desapercebido no seu sistema. Ofender culposamente a integridade corporal ou a saúde de outrem, causando lesão corporal. Tá? Então, isso aqui é culposamente. Bacana? Vamos para frente aqui. Agora, uma muito interessante, presta atenção aqui. Revelar culposamente. O cara não teve a intenção, mas acabou se revelando, né? Segredo que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, com prejuízo para o Estado ou para o particular. Professor, como é que ele pode ter revelado culposamente? Ele está numa investigação, ele está com um relatóriozinho de 2 páginas na mão, vai tomar um cafezinho e esquece lá no balcão da padaria, por exemplo, pronto. Aquilo ali cai na mão de outros, ele revelou culposamente, não teve a intenção. Agora é o seguinte, presta atenção, nós estamos estudando o quê? Proibições do primeiro grau. Agora vamos supor, o cara deixou de propósito ali. Então ele foi culposamente? Não, ele foi o quê? Dolosamente. Tudo que é dolo, tá? Tudo que é dolo, o direito pune em dobro, mais severo, tá? Má intenção, má fé. Então, o direito sempre vai punir com mais rigor os atos dolosos do que os culposos. Tá? Sempre, sempre, sempre. O direito não gosta do tal do má fé. Coloquem isso na cabeça. Isso é um juízo de valor universal no direito. Se você conseguir começar a internalizar esse juízo de valor, esse tipo de pensamento, cara, você vai longe, ok? Por quê? Se o cara agir dolosamente, olha aí, revelar dolosamente, só trocou a palavrinha aqui,